E aí, palmeirense, palestrino, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o MJ e terminou agora há pouco. Palmeiras 1, Ceará 0 pela Copa do Brasil, jogo de ida lá na Arena Castelão. Uma grande vitória do Palmeiras, sai na frente no agregado e volta aí com a vantagem para o segundo jogo, podendo apenas empatar para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Antes de a gente começar aqui o vídeo e eu falar do jogo, a gente fazer esse bate-papo, eu peço para você que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário aqui no vídeo sobre o assunto desse jogo, porque ajuda bastante aqui o canal, beleza? Gente, falando agora, começando o vídeo falando do jogo, foi uma vitória muito importante do Palmeiras, uma grande vitória realmente. O Ceará, ele estava aí, se eu não me engano, invicto jogando na Arena Castelão, né? Não sei exatamente quantos jogos, mas parece que o Palmeiras derrubou aí uma invencibilidade também do Ceará. Então isso demonstra aí realmente o bicho-papão que se tornou o Palmeiras aí jogando fora de casa. O Palmeiras derrubou invencibilidade de Fortaleza, invencibilidade do Inter e agora tá derrubando aí uma invencibilidade do Ceará. Eu só não sei exatamente quantos jogos. Eu não vi eles falando na transmissão ali do Prime, mas uma grande vitória. Falando do jogo, o Palmeiras foi aí hoje com uma escalação diferente do último jogo, né? Então, o Abel, eu não sei o que ele tá fazendo, não sei se exatamente ele tá fazendo algum rodízio ou se ele tá querendo rodar o elenco para todo mundo jogar, não sei exatamente o que ele tá fazendo. Eu acho que é isso, acredito que ele esteja fazendo essa rodagem aí no elenco para todo mundo ter oportunidade e eu acredito que talvez ele não tenha encontrado um time ideal, acredito eu. E nesse jogo ele colocou de novo o Vitor Roque como titular, diferente dos últimos dois jogos que o Flaco tinha jogado. Ele colocou o Emiliano, voltou como titular, escalou o Evangelista, né? Então nos últimos jogos aí tava jogando o Aníbal, tava jogando esses outros jogadores no meio campo. E ele trouxe de volta esses jogadores que faz um tempo aí, né, que o Emiliano ele não jogava de titular, se eu não me engano, e trouxe ali o Vanderlan para lateral, né? Então ele não escalou o Piquerez, então ele fez um time aí com algumas mudanças na escalação. E o Palmeiras, falando agora do jogo, o Palmeiras ele não começa muito bem o primeiro tempo, né? Ele joga um pouco abaixo do Ceará. O Ceará ele joga melhor, acaba tendo as melhores chances até mais ou menos a metade do primeiro tempo, né? O Palmeiras estava ali, ele estava na realidade sentindo a dificuldade do jogo, né? Só que surge ali aquela arma do Palmeiras, né? Surge aquele tipo de estratégia e de recurso que faz parte do Palmeiras do Abel desde sempre, que é o quê? É a bola parada, é a bola aérea, né? Então, exatamente no momento do jogo que o Palmeiras não estava melhor, que o Ceará estava um pouco melhor, e ao meu ver o Palmeiras fazia um primeiro tempo até relativamente abaixo, o Gustavo Gomes faz um gol de cabeça numa bola aérea, numa bola parada, levantada para a área, e 1-0 Palmeiras, né? Gustavo Gomes, monstro, ele sempre foi muito bom nesse tipo de jogada, né? Ele sempre foi um zagueiro que sempre fez muitos gols. Isso deu uma caída na última temporada, mas historicamente o Gustavo Gomes sempre fez isso, né? Então ele é aí para quem não sabe, o Gustavo Gomes ele é o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras. Já ultrapassou o Luiz Pereira, que é para mim aí um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, e o Gustavo Gomes ultrapassou aí o Luiz Pereira, zagueiro da academia, da segunda academia, né? Primeira e segunda academia. E o Gustavo Gomes é o maior já. Ele é o zagueiro com mais gols. Isso é um feito incrível, né? Então, ele acaba fazendo um gol no momento importante, que o Palmeiras não estava muito bem no jogo. E aí, depois desse gol, dá uma equilibrada. Depois desse gol, o Ceará ele acaba dando uma caída, equilibra um pouco ali o jogo. E o Palmeiras dá uma melhorada e termina o primeiro tempo ali equilibrado.
No segundo tempo, o Palmeiras volta com o mesmo time. O Ceará se joga pra cima no segundo tempo, começa a atacar, começa a encurralar o Palmeiras. O Palmeiras sofre uma pressão ali, o que é normal, porque, a gente tem que entender o seguinte: o Palmeiras, estava jogando hoje pela Copa do Brasil com um time de Série A. Diferente dos outros adversários aí, dos outros rivais do Palmeiras, o Palmeiras pegou o pior. Ele pegou um time de Série A. Todos os outros times aí, que São Paulo tá jogando, que Corinthians tá jogando, não são times de Série A, né? O Náutico, que o São Paulo enfrentou, ele tá na Série C. O Novo Horizontino, não sei exatamente se tá na Série B ou na C, mas o Ceará, ele é o único time de Série A. Então o Ceará é um time bem postado, é um time organizado, de Série A. As condições climáticas para jogar lá não são as melhores, porque os jogadores estavam relatando, né, que tá muito quente. Você podia observar o tempo todo eles jogando água na cabeça, os caras tomando banho ali, basicamente no campo o tempo todo, porque devia realmente estar muito calor, muito quente, aí o campo fica mais pesado, né? Então não é fácil jogar lá por todas essas condições, inclusive porque o Ceará tinha uma invencibilidade lá. Então o Palmeiras passou por cima disso tudo, de invencibilidade, de jogando num calor muito forte, tudo isso, né? O Palmeiras ele conseguiu passar por cima disso tudo, né? E isso tem que ser levado em consideração. Não é um jogo fácil, e é um time de Série A, né? Então, o Palmeiras ele acaba sofrendo um pouquinho ali, mas aí o Abel faz algumas alterações. Ele coloca pra jogar o Paulinho, ele coloca pra jogar o Maurício, ele tira o Vitor Roque, acaba tirando o Estevão também. Eu não gostei muito porque eu tô ansiando pra ver mais do Vitor Roque jogando junto com o Paulinho, né? Então você substituir o Vitor Roque e colocar o Paulinho, eu não acho muito interessante. Eu acho que o Abel tinha que encontrar algum esquema pra eles jogarem juntos, porque eles são as duas maiores contratações da temporada, eles precisam jogar junto, né? E além disso, o Vitor Roque, pra ele poder fazer o primeiro gol dele, ele tem que jogar. Não adianta ele ser sacado o tempo todo, né? Enfim, mas o Abel fez essas mudanças, ele coloca o Piquerez, aí ele faz uma dobra ali de lateral, né? São dois laterais esquerdos jogando, porque joga Vanderlan e Piquerez, então ele fortalece ali a marcação daquele lado que o Palmeiras estava tendo um pouco de problema ali, ele acaba reforçando realmente a marcação, e aí mais ou menos nos 30 minutos ali do primeiro tempo, dá uma boa equilibrada, aquele ímpeto do Ceará cai de novo, o Ceará dá uma caída e acaba o jogo fica bem controlado ali, e acaba ficando um jogo mais de meio campo, brigada e tudo mais. O Palmeiras teve algumas boas oportunidades, o Paulinho entrou muito bem, ao meu ver, ele entrou muito bem, teve algumas boas oportunidades, teve uma jogada com um passe muito bom do Evangelista pro Paulinho, onde ele tentou bater pro gol e o goleiro do Ceará defendeu, né? Mas ele foi fominha, porque se ele tivesse tocado pro lado pro Maurício era gol, certeza. Então ele foi fominha. Eu acho que tanto o Paulinho quanto o Vitor Roque, eles estão meio, eles demonstram uma certa afobação, uma certa ansiedade pra marcar, né? Pra querer fazer o primeiro gol, né? Então, eu até relevo porque ele é um atacante, ele tá ali no gol, ele tem que tentar fazer o gol. Mas se ele tivesse tocado pro Maurício, inclusive o Maurício ficou ali demonstrando a insatisfação de não ter recebido o passe, era gol. Se ele tivesse tocado, era gol. Mas, enfim, o Palmeiras controla ali o jogo depois das alterações do Abel, não sofre muitos riscos e acaba levando realmente a vitória. Como eu disse, uma vitória muito importante, com um adversário de Série A, organizado, um time que tem qualidade também ali para propor. O Palmeiras sofreu um pouquinho, mas normal, jogo de mata-mata, fora de casa, com um calor absurdo, e jogando contra um time que tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Falando mais uma coisa aqui que eu queria citar, narração do Rômulo Mendonça, eu gosto muito dele, entendeu? Eu acho ele um narrador bem engraçado, eu gosto muito dele porque eu acompanho muito a NBA e eu já tô adaptado, né? Já tô familiarizado com ele narrando os jogos da NBA, então eu gostei muito da narração dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tem muita gente que até critica ele na própria NBA e não gosta dele, mas eu acho ele bem divertido, eu acho que ele fala umas coisas bem engraçadas, eu acho ele um narrador
com aquele perfil das antigas, sabe? Aquele narrador que lembra um pouco o Silvio Luiz, que lembra um pouco, para quem é um pouco mais velho ainda, o Osmar Santos, aquela narração ali bem carismática, né, eu diria. Então, eu acho bem legal quando tem jogo que o Rômulo Mendonça tá narrando. Agora ele tá narrando futebol também, né, que ele era basicamente um narrador só de esporte americano. Basicamente é isso, como eu disse, Paulinho entrou muito bem, eu acho que vale a pena citar isso aí, a tendência é que ele vire titular ao longo do tempo. E outra coisa que eu queria citar também, foi muito, cara, lindo o final do jogo, sensacional, a torcida do Palmeiras dominando a Arena Castelão, cantando. Isso achei lindo porque Palmeiras jogando fora de casa, com uma torcida em muito menor número ali na área dos visitantes e cantando ali todos os cantos da torcida do Palmeiras, todos os nossos cantos, cantando ali, ecoando pelo estádio, jogando fora de casa. Isso é sensacional. Bom, vamos agora aí, para encerrar o vídeo, pro craque do jogo e pro bagre do jogo. O prêmio Ademir da Guia, de craque do jogo, para mim, Gustavo Gomes, porque foi monstro, fez o gol da vitória, maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras e muito bem defensivamente. Então, bem defensivamente e fez o gol da vitória, prêmio Ademir da Guia, de craque do jogo para o Gustavo Gomes. E, ao meu ver, o prêmio de bagre do jogo, pior em campo, vai ser dividido. Eu vou colocar Facundo Torres e Felipe Anderson, para mim os piores em campo, não que tenham sido horrorosos, mas os que mais estiveram abaixo em comparação com o resto do time. Eu acho que produziram muito pouco, erraram passes, erraram jogadas, voltando muita bola para trás. Eu acho que um pouquinho abaixo aí Felipe Anderson e Facundo, então o prêmio de bagre do jogo para os dois e o prêmio de Ademir da Guia do jogo para o Gustavo Gomes. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse, grande vitória aí do Palmeiras, uma vitória fora de casa, o Palmeiras bicho papão fora de casa, agora é só voltar para jogar aqui em São Paulo e o empate classifica para as oitavas de final. Então assim, o Palmeiras tá um absurdo realmente jogando fora de casa. Galera, eu peço aí para vocês, palmeirenses que estão assistindo o vídeo e quem quer que esteja assistindo também, que goste do canal, peço aí para você que deixe o seu like, por favor se inscreva, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje, beleza? Galera, é isso, até o próximo vídeo e avante palestra aí para todos vocês.